Senhoras e senhores, bom dia. Devido à pandemia da Covid-19, esta solenidade está sendo realizada de forma híbrida. Presentes neste recinto, apenas 3 desembargadores que participarão da cerimônia. Informamos que estão sendo adotadas todos os cuidados exigidos pelos protocolos de biossegurança, com distanciamento e sempre com a reduzida equipe técnica responsável pela coordenação dos trabalhos. Vamos dar início neste momento à solenidade de transmissão do cargo de Corregedor-Geral da Justiça. O excelentíssimo senhor desembargador Teodoro Silva Santos transmite o cargo ao excelentíssimo senhor desembargador Paulo Ayrton Buquerque Filho. Participam desta solenidade suas excelências, a senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o senhor desembargador Teodoro Silva Santos, o senhor desembargador Paulo Ayrton Buquerque Filho. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida pelo canal do TJCE no Facebook e ampla divulgação nas redes sociais do Tribunal de Justiça. Sua Excelência, a senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, fará a abertura oficial desta sessão solene. Declaro aberta esta sessão solene de transmissão do cargo de Corregedor-Geral da Justiça. Neste momento, em posição respeitosa, ouviremos o hino nacional brasileiro. Filhos deste sol, pátria amada Brasil.
Sentar-se, por gentileza. Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Teodoro Silva Santos, Corregedor-Geral da Justiça, biênio 2019-2021. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, Corregedor-Geral de Justiça, biênio 2021-2023. Senhoras e senhores desembargadores, magistrados, servidores, cartorários, jurisdicionados, juízes corregedores. Eleito democraticamente, tive reconhecida pelo Egrégio Tribunal Pleno a capacidade para conduzir os destinos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará no biênio 2019-2021. Assim, diante dos compromissos assumidos, busquei estabelecer programas, ações e projetos que, desenvolvidos nesse curto período de tempo, permitissem contribuir decisivamente para o aprimoramento da prestação jurisdicional, uma ênfase para melhor qualidade, eficiência e excelência nos serviços prestados aos cidadãos. Os trabalhos desenvolvidos em todas as áreas tiveram como escopo dar a máxima efetividade no cumprimento dos objetivos estratégicos, tendo como foco uma atuação pedagógica, orientadora e fiscalizadora, principalmente de apoio e fomento aos magistrados e servidores, sem descurar, contudo, da atividade disciplinar inerente à nossa atribuição constitucional. Foram 2 anos de trabalho incessante em prol de uma corregedoria moderna e eficiente. Empenhei-me durante toda a gestão em buscar o crescente desenvolvimento, procurando vencer os desafios que surgiram com a dedicação dos que amam a instituição e por ela sacrificam, no desiderato maior de servir a justiça, instrumento indispensável para a paz social que todos almejam. Em relação aos projetos e ações desempenhadas com muito sacrifício e dedicação de todos que participaram, implantamos uma corregedoria pedagógica nos parâmetros do Estado Democrático de Direito, mirando uma prestação jurisdicional efetiva, independente, imparcial, de qualidade e célere, a busca de implementar efetivamente os direitos e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias individuais. Norteado neste desiderado, malgrado o anômalo e atípico período de pandemia Covid-19, conseguimos cumprir todas as metas impostas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Neste contexto, à guisa de ilustração e no dever de prestação de conta, a instituição Poder Judiciário, representada pelos meus estimados pares, integrantes do Tribunal Pleno, que me depositaram confiança através de seus votos, que me conduziram ao cargo de Corregedor-Geral, e ao jurisdicionário, destinatário natural da prestação jurisdicional, peço permissão para citar algumas tomadas de providência no curso da gestão que ora finda. Em sendo os juízes a estrutura básica do Poder Judiciário, de acordo com a hierarquia das instâncias catalogadas na Carta Política de 1988, os quais diretamente vinculados administrativamente a este órgão censor. Criamos um núcleo de monitoramento para otimizar a prestação jurisdicional no primeiro grau. Com efeito, regulamentamos o direito ao trâmite preferencial das ações de pessoas idosas. Implantamos um novo formulário de projeto de erradicação do subregistro civil. Orientamos aos cartórios cearenses sobre a funcionalidade do uso do selo extrajudicial. Regulamentamos o uso de taxas para facilitação de processo. Autorizamos aos cartórios que reconhecesse a filiação socioafetiva para pessoas acima de 12 anos. Regulamentamos os procedimentos necessários para fins de protesto extrajudicial de crédito. Criamos programa de corregedoria aberta, que
ampliou o diálogo com juízes e servidores, inclusive por meio de videoconferência. Criamos um novo Código de Normas Judiciais, composto por 28 capítulos, 445 artigos e 16 anexos, contemplando todos os provimentos em vigor da Corregedoria, devidamente atualizados. Implementamos o Sistema Judicial Eletrônico PJE-COR, que consiste numa plataforma única de compartilhamento de dados em tempo real entre as corregedorias locais e a Corregedoria Nacional de Justiça. Estabelecemos critérios e definimos o procedimento de inspeção judicial interna, auxiliando aos magistrados e unidades judiciárias na região do seu acervo, melhorando a prestação jurisdicional. Elaboramos novo regimento interno e, no campo dos direitos humanos, permitimos que o representante legal do recém-nascido possa solicitar aos cartórios de registro civil a inserção da certidão de nascimento no campo observações de possível anomalia congênita, constatada pelo profissional de saúde na declaração do nascido vivo, rendendo o primeiro lugar na categoria de trabalhos de magistrado, edição 9ª do Prêmio a Major Patrícia Acioli de Direitos Humanos. Disponibilizamos o Manual sobre Gestão de Bens Apreendidos em Processos Criminais, que servem para consultas e orientações de magistrado, além de estabelecer diretrizes ao procedimento de alienação antecipada. Regulamentamos o sistema de unificação, informações sobre a execução penal no estado do Ceará, provimento com fito de desmocratização e os recambiamentos de escolta de presos, muito cobrado pelos juízes da jurisdição penal. No âmbito das principais medidas, merecem destaques a reestruturação e efetivação da realização de audiência por videoconferência e audiência de custódias, que, embora devidamente instaladas, não apresentavam a produtividade desejada, o que impôs a criação de uma comissão sob a coordenação dos juízes auxiliares corregedores, Dr. Hernando Pires de Paula Pessoa e Dr. César Morel, com atuação exclusiva, os quais estabeleceram um canal de diálogo com todos os juízes, conscientizando-os da importância da implantação efetiva desses setores. Com efeito, com relação às audiências por videoconferência, nos primeiros meses fomos surpreendidos com resultado positivo, pela extraordinária produtividade e empolgação dos juízes. Em decorrência, lutamos pela reestruturação das instalações físicas, notadamente o número de salas de audiência, contando sempre com o entusiasmo dos juízes, que assimilaram nossas ideias. A despeito, no início da nossa gestão, existia no sistema penitenciário do Estado do Ceará apenas 14 salas de audiências destinadas à videoconferência, no que encerramos a gestão, nesse exato momento, com 68 salas no sistema carcerário, capital interior, 18 salas no sistema de internação socioeducativa destinadas às audiências de infratores menores, bem como 26 salas instaladas em diversos batalhões da Polícia Militar do Ceará, na capital e no interior, o que, indubitavelmente, impactou em considerado aumento de produtividade na esfera criminal. Especificamente com relação às audiências de custódia, após estabelecermos diálogo movido pelas trocas de ideias, reuniões e palestras com os juízes daquela especialidade, os trabalhos foram exitosos, aumentando significativamente a produtividade, a ponto de serem realizadas cerca de 800 a 1.000 audiências por mês, somente em Fortaleza. Esse aumento, guardando as proporcionalidades, foi acompanhado pelas comarcas do interior do Estado. O salto de qualidade e produtividade na realização de audiências de custódia foi objeto de apresentação de trabalho pelo juiz auxiliar César Morel, desta corregedoria, em plenário do 83º Encontro de Corregedores de Justiça do Brasil, realizado em setembro de 2019. Naquela oportunidade, nossa corregedoria logrou o primeiro lugar em todo o Brasil em realização de audiência de custódia com praticidade. Naquela ocasião, atendendo ao anseio dos juízes do nosso Estado,
apresentamos em plenário proposta de autorização para a realização de audiências de custódia por videoconferência, destinado ao Conselho Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, a qual, embora sofrendo resistência por parte do ministro Toffoli, na época presidente dos referidos órgãos, no final do Congresso teve seu encaminhamento aprovado. Contudo, somente no meado de 2020, aquela pretensão foi encampada pelo ministro Luiz Fux, atual presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Portanto, hoje nós temos permissão do próprio Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça para realizarmos a audiência de custódia por videoconferência. Ressalto que os trabalhos em equipe e transparência foram a tônica em todas as etapas do desenvolvimento dos projetos e ações, na busca da solução mais adequada e aos anseios da sociedade, prestigiando o corpo funcional e otimizando os recursos financeiros, sem prejuízo da qualidade e eficiência. No decorrer do último biênio, a nossa gestão focalizou em prover ajustes compreendidos como necessários em pontos revelados críticos. Relevantes conquistas foram alcançadas também na esfera da organização interna, evidenciando a ênfase de uma gestão comprometida com o aperfeiçoamento e organização do serviço público. Convivemos em harmonia com os demais poderes, instituições, Executivo, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, OAB, Defensoria Pública, Receita Federal, Segurança Pública, Esfera Federal e Estadual e demais instituições federais, estaduais e municipais, todos nossos parceiros, registrando a comunhão de esforços com o objetivo de melhorar e qualificar a prestação jurisdicional. No final de fevereiro, começo de março de 2020, fomos surpreendidos com a malsinada pandemia Covid-19. Essa tragédia, a par do sentimento de tristeza e solidariedade, nos exigiu atitudes imediatas e inovadoras. A missão maior da Corredoria não parou. Enfatizamos, pois, por questão de justiça, que todos os resultados das múltiplas ações realizadas em nossa gestão derivaram não apenas do meu esforço individual, mas de um empenho coletivo, desenvolvido principalmente por todo o quadro de seletos magistrados, notadamente os juízes auxiliares da Corredoria Geral de Justiça e servidores. Enfim, parafraseando o nosso poeta Patativa do Assaré, uma andorinha só não faz verão. Caminho para o fim desta fala com os meus agradecimentos. Eis que costuma verberar que a ingratidão é o câncer da alma. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, nosso Pai Celestial, que sempre me foi generoso, dando-me força, sabedoria e prudência, para sempre palmear pela trilha da verdade, procurando fazer sem olhar a quem, o bem sem olhar a quem, e nunca o mal. Agradecer a todos os colegas desembargadores integrantes deste sodalício, pela confiança me depositada ao me eleger corregedor geral, bem como pelos proveitosos debates no Tribunal Pleno, quando da apreciação das matérias disciplinares iniciadas na Corredoria Geral de Justiça, como instalação de PAD ou indeferimento, no que sempre me curvei as decisões, recebendo-as a títulos de lições, assim o fazendo em homenagem ao princípio da colegialidade. Bem como ao desembargador Washington e à desembargadora Nailda, então presidente e vice-presidente, respectivamente, pelo apoio incondicional e indispensável durante nossa gestão. Agradeço também a todos que compuseram a gestão da Corredoria, que horas encerra. Juízes auxiliares, assessores e demais servidores do gabinete do gabinete à recepção, bem como o corpo de segurança desta casa, sob a chefia do coronel F. Holanda. Por último, agradeço especialmente a minha querida esposa Ana Maísas, meus filhos Mateus e Davi, razão de ser da minha vida, pela compreensão e tolerância decorrente da minha ausência em algumas ocasiões, em face da dedicação exclusiva aos trabalhos desta Casa Censora. Por último, não podia deixar de citar o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, parafraseando Roberto Carlos, meu querido amigo, irmão e camarada,
companheiro de muitas lutas e longas jornadas, que há 40 anos de vida pública trilhamos o mesmo caminho, do banco escolar, acadêmico e a carreira jurídica, nos encontrando nesta corte. Certo de ter cumprido a missão que me foi confiada pelos meus eminentes pares, e com o objetivo de promover os republicanos princípios da transparência e da prestação de contas, é com muita honra e felicidade que neste importante momento passo o bastão desta casa censora em dias com todas as metas determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, ao eminente desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, meu estimado amigo e irmão, portador de uma estupenda capacidade de trabalho, em que certamente deixará marca indelével de eficiência e agilidade nos serviços prestados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. Externo também meus votos de sucesso à eminente desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, na presidência dessa corte. Missão sempre espinhosa, sobretudo em se tratando de época de pandemia, mas sem dúvida pela experiência adquirida no berço do judiciário, da desembargadora Nailde, que começou lá na base do Poder Judiciário como escrevente e hoje chegou ao ápice desse poder. Não temos dúvida que tanto o tribunal como o jurisdicionário do Ceará está de parabéns e vão receber serviços e trabalhos de qualidade. Não tenho dúvida, é o que desejo, desembargador Nailde, presidente. Da mesma forma, saúdo aqui e agradeço ao desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, que assume a vice-presidência, homem condutor exatamente de todas as qualidades que deve ter um magistrado de carreira, com longo tempo de serviço prestado, e sem dúvida, uma referência da nossa corte, que há de muito vem demonstrando essas suas qualidades em prol de um poder judiciário moderno e um poder judiciário eficaz. A quem também desejo pleno sucesso nessa nova missão. E por último, desejo ao meu querido irmão Paulo Ayrton Albuquerque, que acaba de ser empossado neste cargo, que Deus o abençoe e mantenha a vossa inteligência, a vossa prudência, a vossa capacidade e a vossa dedicação, que sempre demonstrou de forma pública e notória nesta gestão, porque eu tenho absoluta certeza que Vossa Excelência irá fazer um excelente trabalho, e é o que eu desejo. Nesse sentido, encerro minha fala dizendo: missão cumprida. Muito obrigado e que Deus siga nos abençoando. Para o uso da palavra, Sua Excelência, o senhor desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, Corregedor-Geral da Justiça, biênio 2021-2023. Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Excelentíssimo Senhor Desembargador Teodoro Silva Santos, que deixa hoje o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará, aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela gestão exitosa que realizou no decorrer do biênio 2019, janeiro de 2020. Diga-se de passagem, meu amigo e irmão Teodoro Silva Santos, com muita competência. Cumprimento aos juízes corregedores auxiliares, Dr. Fernando Teles de Paula Lima, doutora Fabiana Silva Félix da Rocha, Dr. Josué de Souza Lima Júnior, Dr. Francisco Gleison Pontes Filho, doutora Juliana Sampaio de Araújo. Cumprimento também a Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados, desembargadores e desembargadoras que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com a previsão constitucional de que os Estados competem a organizar a sua própria justiça, a Lei de Organização Judiciária e o regimento interno da Corte Alencarina prevê a remoção de seus órgãos diretivos a cada biênio. Cumprindo as normas que regem esse processo democrático de alternância, eis que
nesta quadra, inauguro uma nova fase de minha contribuição para o Poder Judiciário do Estado do Ceará. Desta feita, atesta da Corregedoria Geral de Justiça, sem prejuízo de exercer algumas competências jurisdicionais específicas. O espírito que me anima é a de cooperação, lealdade e compromisso institucional, com vistas a colaborar com os demais dirigentes aos quais o Tribunal Pleno confiou a ingente tarefa de conduzir a Justiça Estadual nos próximos 2 anos. O momento histórico agrava os desafios que já eram substanciais, como há pouco relatou o eminente desembargador Teodoro Silva Santos, tendo em vista as múltiplas consequências ainda não totalmente conhecidas da pandemia, que nos abateu desde os primeiros meses de 2020, louvando-se desde logo as medidas adotadas pela gestão tripartida que ora se sucede. Com efeito, sobre serem consideráveis as obrigações a cumprir, maiores são a disposição e o empenho para honrar os compromissos assumidos, especialmente o de orientar, fiscalizar e, quando necessário, disciplinar os magistrados de primeiro grau, servidores e os delegatários do serviço extrajudicial. A utilização das ferramentas tecnológicas adotada desde algum tempo impõe-se com maior vigor como forma de cumprir o comando constitucional de prestar a jurisdição, sendo uma conquista que não se pode prescindir. E sobre os influxos do uso corrente da tecnologia, um novo modo de exercer a magistratura precisa ser considerado, estimulado e acompanhado pela direção do Tribunal de Justiça do Ceará. E a isso se propõe com vigor a Corregedoria Geral de Justiça. Seguindo a trilha dos 5 eixos de gestão do Supremo Tribunal Federal, divulgados no 2º semestre de 2020, o incremento e fortalecimento da prestação jurisdicional digital garante eficiência ao Poder Judiciário a partir da melhoria e integração dos sistemas informatizados. A continuidade dos projetos remanescentes, aqui citados pelo então corregedor, desembargador Teodoro Silva Santos, a oferta de novas proposições e políticas administrativas, o estímulo à qualificação dos juízes de primeiro grau e servidores, a orientação e fiscalização dos notários e registradores são exemplos de metas a perseguir durante este mandato. Em cumprimento da Estratégia Nacional do Judiciário para o sexênio 2021-2026, estipulada na Resolução 325 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, sendo, ademais, observadas as diretrizes do plano de gestão da Presidência do Tribunal de Justiça. O plano de gestão da Corregedoria de Justiça para o biênio 2021, janeiro de 2023, está em linha com os programas da alta administração nacional e estadual, valendo ressaltar que o acompanhamento da produtividade dos magistrados e servidores levará em conta também a qualidade da prestação jurisdicional, de acordo, por exemplo, com um projeto estritamente pedagógico de estímulo à aplicação de precedentes judiciais como forma de promover celeridade e segurança jurídica. Também serão observadas com rigor as metas estipuladas pela Corregedoria Nacional de Justiça, cujo objetivo, dentre outros, relaciona-se à celeridade da tramitação de apurações de natureza disciplinar através do uso do sistema PJE-COR, já instalado nesta Corregedoria na gestão do eminente desembargador Teodoro Silva Santos, sem prejuízo da análise e aprimoramento dos processos de trabalho das unidades judiciárias e serviços auxiliares do Poder Judiciário. A Corregedoria Geral de Justiça, como se sucede, não medirá esforços para o fiel cumprimento das metas nacionais divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça,
lançadas no 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em 2020, sempre contando com o apoio dos demais órgãos diretivos do Poder Judiciário do Estado do Ceará. É plena a consciência de que o exercício de qualquer função administrativa concorre à realidade de escassez de recursos materiais e humanos. A execução cada vez maior de demandas crescentes exige sempre mais dispêndios. Existe uma relação desproporcional entre meios e direitos, pois o cumprimento das obrigações não é acompanhado pelo incremento da receita, e na função correcional não é diferente. Por isso, o uso racional de recursos, com auxílio da tecnologia, que jamais substituirá a inteligência e a criatividade humanas, terão eficiência no gasto e eficácia dos resultados almejados, os quais serão estipulados e acompanhados pela Corregedoria Geral de Justiça através do controle por processos de trabalho e de qualidade da prestação jurisdicional. A valorização do diálogo interinstitucional, o compartilhamento de projetos e ações com órgãos de direção da Corte e um fluxo de troca de informações célere e confiável, com estímulo à gestão integrada do trabalho presencial e remoto, produzirão resultados satisfatórios para a sociedade que é a destinatária da atividade jurisdicional. A Corregedoria Geral de Justiça primará pela feição pedagógica, sem descurar de sua missão fiscalizatória e disciplinar, sendo esta uma função que se espera subsidiária, pois quanto mais orientados forem os juízes, os servidores e delegatários, menor o risco de desvio e falhas de quaisquer naturezas. O plano de gestão, como disse, é resultado da interação e da cooperação entre as gestões que se sucedem a partir do compartilhamento de todas as informações necessárias à construção de metas e objetivos para o próximo biênio, pelo que fica o registro histórico de agradecimento ao excelentíssimo senhor desembargador Teodoro Silva Santos e sua equipe. A Corregedoria Geral de Justiça estreitará o diálogo com os componentes do sistema de justiça e demais órgãos da administração pública, quais sejam os representantes da magistratura cearense, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, da Advocacia Geral da União no Estado do Ceará, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da Procuradoria do Município de Fortaleza e, por fim, da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Ceará. O cumprimento da Constituição Federal, das leis e das orientações dos demais órgãos administrativos, especialmente o Conselho Nacional de Justiça, serão o norte inarredável desta administração correcional. Por fim, gostaria de compartilhar este momento ímpar, tão precioso e com tanto simbolismo na minha vida pessoal, na vida pessoal da eminente desembargadora Anaílde, assumindo a presidência do tribunal, na vida pessoal do eminente desembargador Abelardo Silva Santos, assumindo a vice-presidência do Tribunal de Justiça. Primeiro, agradeço a Deus por ser o grande responsável por nossa existência. Segundo, agradeço aos meus pais, Paulo Ayrton Albuquerque, em memória, e minha mãe, Tereza Neuma Medeiros Alves. Agradeço a todos os meus pares desembargadores e desembargadoras do Tribunal de Justiça, do Tribunal Pleno, em especial a desembargadora Anaílde e o desembargador Abelardo, pelo convite para compor a direção deste sodalício. Na oportunidade, homenagear e que se sintam representados minhas netinhas Helena e Sofia, meu netinho Oliver e ao mesmo tempo a Maria, minha nora, meus filhos, meus orgulhos, Paulo Edson, Rodrigo e Assis Felipe, minhas irmãs Benedita, Glória, Patrícia, Jaqueline e Jaquelândia, meus irmãos Marcos, Maurício, Juscelino, em memória, Ayrton e Amadeu, meus conterrâneos e amigos da minha querida Massapê. Deixei por último a citação do nome de uma pessoa que para mim reputo a mais importante da minha vida, obviamente que é aliada aos meus pais e filhos, já citados,
Ana Lúcia, minha esposa, que sabe como ninguém ser amiga e parceira em todas as horas. Com tantas virtudes, não vou elencá-las aqui, pois tenho receio de esquecer várias dessas virtudes. E a ela, meu amor e minha admiração pela pessoa que é e se tornou. Muito obrigado. Anunciamos a palavra da excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor desembargador Teodoro Silva Santos, Corregedor-Geral da Justiça, biênio 2019-2021. Excelentíssimo senhor desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, Corregedor-Geral da Justiça, biênio 2021-2023. Juízes corregedores auxiliares, Dr. Fernando Pérez de Paula Lima, Dr. Francisco Gleidson Pontes Filho, doutora Fabiana Silva Félix da Rocha, doutora Juliana Sampaio de Araújo e doutor Josué de Souza Lima Júnior. Excelentíssimo senhor doutor Daniel Carvalho Carneiro, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Senhoras e senhores desembargadores, magistrados, servidores, cartorários e jurisdicionários. Alegro-me em congratular o eminente desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho por ocasião de sua posse no cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Ceará para o biênio 2021-2023. Escolha muito oportuna por parte dos desembargadores e desembargadoras do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Digo oportuna porque, com seu vasto conhecimento e experiência no campo do direito imobiliário e registral, não tenho dúvidas de que o Dr. Paulo Ayrton Albuquerque Filho fará uma grande gestão marcada pela excelência. Seu histórico intelectual e profissional, caracterizado por clara afinidade com a missão da Corregedoria Geral da Justiça, que é justamente fiscalizar, orientar e aprimorar os serviços judiciais e extrajudiciais prestados à sociedade. Será um grande diferencial na condução das funções de Corregedor-Geral de Justiça. Sua empreitada não será fácil, desembargador, como não é fácil o exercício de qualquer função de gestão em nossa Corte de Justiça. Mas, com certeza, Vossa Excelência, desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho e sua competente equipe tirarão muito proveito das conquistas e das melhorias proporcionadas pela gestão do biênio 2019-2021. Aproveitando a oportunidade, deixo meus votos de elogio e reconhecimento ao eminente desembargador Teodoro Silva Santos por seus importantes trabalhos nos últimos 2 anos, os quais foram compilados em relatório e publicados em formato de revista. Iniciativa que põe em prática os princípios republicanos da transparência e da prestação de contas. Pois bem, conhecendo o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, tenho certeza de que, sem descurar da independência entre a presidência, a vice-presidência e a corregedoria, manteremos forte o compromisso de levar a cabo uma gestão compartilhada, marcada pelo diálogo e pela unidade de desígnios e de pensamentos. Concluo a minha fala desejando ao nobre desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho muito sucesso na sua gestão.
Muito obrigada. Ouviremos da senhora presidente a declaração de encerramento desta sessão solene. Com as bênçãos de Deus, declaro encerrada esta sessão solene de transmissão do cargo de Corregedor-Geral da Justiça.